Eu sou Valir e venho a vocês mais uma vez, como parte do coletivo emissário pleiadiano. O grande embate que ocorre em todo o teu mundo neste momento não é apenas uma disputa por informações. É uma disputa sobre o que a mente humana está disposta a chamar de verdade, o que está disposta a chamar de poder, e a quem está disposta a conferir autoridade dentro de sua própria consciência. A cada dia, outro comentarista oferece uma explicação. Outro narrador afirma ter a peça oculta. Outra facção diz que as pessoas do outro lado estão enganando vocês. E outro grupo promete que sua versão dos eventos finalmente explicará o que aconteceu com a humanidade. Vocês têm nomes para esses grupos opostos: Estado Profundo, Chapéus Brancos, redes de inteligência, movimentos políticos, grupos financeiros, alianças militares, facções extraterrestres, mídia controlada, mídia alternativa e centenas de outras camadas que podem conter pedaços de informações úteis. Algumas precisas, algumas parcialmente precisas, outras erradas. Esse não é o ensinamento principal que estamos trazendo a vocês agora. Um pedaço de informação pode ser preciso e ainda assim falhar em revelar a verdade. Um relatório pode descrever corretamente o que uma pessoa fez, o que uma instituição ocultou, o que um governo decidiu, ou o que um grupo tentou. Enquanto a mente que recebe esse relatório comete silenciosamente um erro espiritual muito maior ao decidir que a pessoa, instituição, governo ou grupo se tornou um poder separado do Criador primordial. É aí que a informação se torna uma forma inconsciente de adoração. Vocês começam querendo saber o que aconteceu, o que é razoável, e antes que percebam, entregaram à pessoa na história o poder de determinar sua paz, seu futuro, sua segurança, sua saúde, sua abundância ou a direção da Terra. A verdade real começa em outro lugar. O Criador O Criador primordial é a única fonte de vida, a única fonte de ser, e o único poder supremo na existência. Tudo o que existe, incluindo cada ser que escolhe o amor e cada ser que escolhe a distorção, existe dentro desse único campo de vida. Escolhas prejudiciais permanecem prejudiciais. A crueldade permanece crueldade. O engano permanece engano. A responsabilidade permanece necessária. Nenhuma dessas coisas exige que vocês criem um segundo Deus para explicá-las. Esta é a próxima parte do seu trabalho de soberania. Porque o nível 5 não pode estar completo enquanto suas fronteiras externas são fortes. Mas sua explicação interna da realidade ainda é escrita por quem quer que tenha lhes assustado de forma mais convincente naquela manhã. Um evento, a história contada sobre o evento, o poder atribuído ao evento e a ação tomada por causa dele são 4 coisas diferentes. E seu mundo os treinou para colapsá-los em uma só. Uma empresa pode fechar, e isso é um evento. Um comentarista pode dizer que o fechamento prova que um colapso econômico começou, e isso é uma interpretação. Sua mente pode então decidir que a economia tem o poder de remover seu sustento e separá-los da inteligência sustentadora do Criador. Isso é a atribuição de poder. Vocês podem então passar dias verificando compulsivamente as notícias, movendo dinheiro em pânico ou perdendo o sono. Isso é a resposta. O evento pode ter sido completamente real, enquanto a conclusão espiritual construída em torno dele era falsa. O mesmo princípio se aplica à política, divulgação, saúde, relacionamentos, tecnologia, guerra, dinheiro, clima, emprego e qualquer outra parte da vida humana. Uma pessoa pode manipular uma instituição sem se tornar um criador rival. Um médico pode dar informações sobre o corpo sem se tornar a fonte de sua vida. Um banco pode controlar o acesso a uma conta sem se tornar a fonte do seu suprimento.
Uma pessoa prejudicial pode afetar suas circunstâncias sem ganhar a propriedade da sua consciência. Um grupo positivo pode ajudar a humanidade sem se tornar seu salvador. É por isso que pedimos que sejam muito mais precisos com a palavra poder. Seres humanos têm influência, autoridade, habilidade, tecnologia, dinheiro, armas, conhecimento, acesso e a capacidade de criar consequências dentro de sistemas humanos. Essas são condições reais e podem exigir respostas práticas. A causalidade última é algo diferente. Quando vocês misturam as duas, vocês se tornam ou assustados com o vilão, ou dependentes do herói, e ambas as posições colocam sua soberania fora de vocês. A pessoa que espera o estado profundo perder antes de se sentir livre, e a pessoa que espera que os chapéus brancos vençam antes de se sentir livre, ainda estão permitindo que atores externos determinem a condição de liberdade. Isso não significa que vocês se tornem passivos ou descuidados. Vocês ainda pesquisam, desafiam a corrupção, protegem as crianças, buscam ajuda médica, gerenciam dinheiro e usam o bom senso. A soberania não remove a responsabilidade humana. Ela muda a premissa interna, a partir da qual a responsabilidade é exercida. Vocês param de tratar uma condição como a fonte da vida e começam a encontrar a condição a partir da lembrança de que a vida tem uma única fonte. O nível 5 agora precisa ir mais fundo do que os acordos que vocês assinam, as pessoas que permitem estar perto de vocês, os limites que mantêm e as decisões que tomam. A próxima camada é a governança da premissa sobre o seu pensamento. Uma premissa é simplesmente a suposição inicial, a partir da qual a mente constrói o restante de sua história. Se a suposição inicial é que dinheiro é poder, cada mudança financeira será interpretada através do medo ou do desejo. Se a suposição inicial é que um líder político é poder, cada eleição parecerá uma emergência espiritual. Se a suposição inicial é que uma facção oculta é poder, cada evento inexplicável se tornará evidência de que vocês estão cercados por forças mais fortes do que sua própria conexão com a fonte. Se a suposição inicial é que um grupo galáctico é poder, vocês podem começar a esperar que seres fora da Terra façam o trabalho que sua própria alma veio aqui para participar. A autogovernança do nível 5, portanto, inclui a governança da premissa. Antes de permitir que uma história governe suas emoções, façam uma pergunta mais limpa. O que está sendo tratado como poder aqui? Essa pergunta exporá mais do que horas intermináveis de discussão sobre qual comentarista está correto, porque ela vai abaixo do argumento, até a crença que dá ao argumento sua carga emocional. O protocolo de consentimento de soberania sempre foi sobre o que pode entrar e participar do seu campo. A informação, as interpretações, as suposições e a linguagem repetida. As opiniões das pessoas em quem vocês confiam entram com menos inspeção do que as opiniões das pessoas de quem vocês não gostam. E é por isso que a maturidade exige que uma pessoa examine informações amigáveis com tanto cuidado quanto informações hostis. Uma mensagem não se torna espiritualmente limpa porque veio do seu lado preferido, de uma pessoa que vocês admiram, ou até mesmo de nós. Nenhum mensageiro tem permissão para decidir o que vocês tratam como autoridade última. Recebam a informação, testem-na, usem o que for útil e deixem o que não for. A autoridade final no nível 5 não é a fonte mais barulhenta, a mais secreta ou a mais impressionante. É o alinhamento entre seu saber interno, seu raciocínio claro, seus valores vividos e a única verdade de que o Criador é.
Os 4 pilares tornam-se úteis aqui, quando vocês param de tratá-los como ideias espirituais e começam a usá-los para testar cada interpretação que entra em sua mente. A onipresença lhes dá o primeiro teste. Esta interpretação exige um lugar, pessoa, condição ou momento onde o Criador esteja ausente. O princípio por trás da onipresença não tem exceções. Se o Criador primordial está presente como a vida dentro de toda a vida, então não há sala de reuniões, quarto de hospital, cela de prisão, campo de batalha, discussão familiar, retrocesso financeiro ou crise política que possa se tornar um território fora da existência. Isso não torna cada ação humana amorosa, nem impede que vocês aprovem o dano. Significa que a vida sob a pessoa que comete o dano não parou de pertencer ao um, simplesmente porque essa pessoa está agindo a partir da ignorância, medo, ódio ou separação. Na vida diária, uma prática é receber um resultado de saúde difícil e recusar imediatamente a conclusão de que o corpo foi abandonado pela fonte. Vocês ouvem a informação, obtêm a ajuda de que precisam e mantêm seu reconhecimento interno da vida intacto. Uma segunda prática é estabelecer um limite firme com alguém que se comporta mal, sem remover mentalmente essa pessoa da vida do Criador. A onisciência lhes dá o segundo teste. Esta interpretação exige que uma fonte humana possua o conhecimento, sem o qual sua vida supostamente não pode prosseguir. O princípio por trás da onisciência é a ausência de monopólio sobre o saber. Especialistas podem saber mais do que vocês sobre medicina, lei ou tecnologia, e comentaristas podem revelar fatos que vocês não conheciam, mas nenhum deles contém toda a inteligência da existência. Na vida diária, uma prática é reunir informações suficientes para tomar uma decisão sensata, e então parar de alimentar o medo que diz que mais um vídeo ou mais uma previsão removerá finalmente toda a incerteza. Uma segunda prática é encontrar um período de espera, talvez por uma resposta de emprego, um exame médico ou uma decisão financeira, sem preencher o espaço desconhecido com 10 desastres imaginados. Vocês usam o que é conhecido, permanecem disponíveis para mais informações e se recusam a transformar a própria incerteza em um inimigo. A onipotência lhes dá o terceiro teste. Qual condição acabou de ser promovida de algo que pode afetar as circunstâncias humanas para algo que supostamente possui poder último? O princípio por trás da onipotência é a ausência de causa rival. Dinheiro pode comprar coisas, mas não é a fonte da vida. Governos podem regular o comportamento, mas não são a fonte da consciência. Uma arma pode ferir um corpo, mas não pode se tornar o Criador primordial. Uma pessoa pode enganá-los, mas o engano não se torna uma lei eterna, porque alguém o usou com sucesso. Na vida diária, uma prática é olhar diretamente para o saldo bancário, fazer um orçamento, reduzir uma despesa e tomar quaisquer medidas práticas necessárias, sem passar o resto do dia dizendo a si mesmos que o número na tela é a fonte de sua segurança. Uma segunda prática é ler um relatório político ou de divulgação, verificar o que pode ser razoavelmente verificado, tomar qualquer ação responsável disponível e, em seguida, observar se a pessoa ou facção nomeada recebeu controle sobre seu estado emocional. A oniamorosidade lhes dá o quarto teste. A versão da verdade que vocês estão mantendo exige que vocês parem de amar alguém para permanecerem leais a ela. O princípio por trás da oniamorosidade é a ausência de exclusão do campo do amor divino e a ausência de barganhas ocultas dentro do amor. Vocês podem se opor a uma ação, remover alguém de um papel, expor uma mentira,
terminar um relacionamento, aplicar uma consequência ou dizer um não completo, sem precisar de ódio para manter a decisão forte. Na vida diária, uma prática é ajudar alguém de uma forma limpa e observar o que acontece dentro de vocês, se não houver gratidão ou retorno. Uma segunda prática é corrigir informações falsas ditas por alguém do seu próprio lado, com o mesmo cuidado que usariam se o erro viesse de alguém a quem se opõe, pois a lealdade tribal geralmente revela que a mente quer a vitória mais do que a verdade. Quando os 4 pilares são realmente praticados juntos, eles param de ser 4 conceitos separados e começam a funcionar como um único sistema interno de controle de qualidade espiritual. Esses 4 testes também corrigem uns aos outros, e isso é importante porque um único pilar pode ser distorcido quando o ego o usa sozinho. Uma pessoa pode usar mal a onipotência dizendo que nada do lado de fora tem poder e tornar-se descuidada. A oniamorosidade corrige isso, perguntando se o amor está disposto a proteger a vida com ação apropriada. Uma pessoa pode usar mal o amor ao tolerar o abuso e chamar isso de compaixão. A onisciência corrige isso perguntando se os fatos estão sendo vistos honestamente. Uma pessoa pode usar mal o saber interno ao decidir que a intuição torna a evidência desnecessária. A onipresença corrige isso, lembrando que o Criador está presente através da razão, assim como através da quietude interna. Uma pessoa pode ficar tão focada na presença do Criador que nega o luto ou o medo de uma situação difícil. A oniamorosidade corrige isso, permitindo que cada sentimento honesto seja recebido com cuidado. É por isso que gostaríamos que vocês usassem uma sequência simples quando o mundo se tornar barulhento. Estabeleçam o fato, separem a interpretação, identifiquem o poder que está sendo atribuído, submetam essa atribuição aos 4 pilares e escolham a próxima ação sensata. Vocês não precisam de 1 hora para fazer isso. Alguns segundos de consciência praticada podem ser suficientes. A questão não é se uma história é positiva ou negativa, mas se ela lhes pede para trair a única verdade, a fim de acreditar nela. Um relatório assustador pode conter informações que exigem ação, e ainda assim, conter uma premissa falsa sobre poder. Um relatório esperançoso pode conter boas notícias, e ainda assim, tentá-los a fazer de outra pessoa seu salvador. Ambos merecem o mesmo discernimento. As pessoas estão constantemente sendo solicitadas a aderir a uma interpretação, selecionar um time, adotar um inimigo e entregar sua atenção a uma cadeia de previsões. O ser soberano aprende a pausar antes que essa rendição ocorra. O consentimento não é dado apenas com um sim falado. Ele é dado toda vez que uma ideia repetida se torna a suposição governante do seu mundo interno. O nível 5 torna-se muito mais forte quando vocês começam a notar esse momento. Quando Jesus ensinou que a liberdade vem de permanecer na verdade, a instrução era muito mais exigente do que acreditar em uma declaração correta. Permanecer significa continuar a viver a partir da mesma realidade governante, depois que o momento inspirador passou, depois que a meditação terminou, depois que o livro foi fechado e, especialmente, depois que algo acontece que parece contradizer o que vocês disseram que acreditavam. A palavra não é uma coleção de frases antigas, nem a repetição de linguagem espiritual. É o reconhecimento vivo do que é finalmente verdadeiro, mantido por tempo suficiente e praticado com honestidade suficiente para começar a governar a maneira como vocês pensam, falam, escolhem e agem. Uma pessoa pode dizer que o Criador é o único poder de manhã e, então,
passar a tarde falando, como se uma facção política controlasse o futuro, ou um diagnóstico controlasse a vida. A declaração pode estar correta, enquanto a consciência ainda vive em outro lugar. A liberdade começa quando a declaração e a resposta vivida se tornam a mesma coisa. É por isso que um ensinamento pode parecer inspirador por meses e, de repente, tornar-se desconfortável quando atinge a parte exata da vida, que estava isenta dele. Um momento desconfortável é muitas vezes o útil, porque mostra onde uma premissa antiga ainda governa o campo, mesmo que a mente consciente tenha aprendido uma linguagem mais nova. O pensamento revela a causa que vocês estão instalando. A palavra revela a causa que vocês continuam reforçando. A ação revela a causa em que vocês realmente confiam, quando as consequências parecem reais. Vocês não precisam de perfeição antes que tudo isso funcione. Precisam de uma honestidade crescente. Quando o medo aparece, a tarefa não é envergonhar-se por ter medo, mas notar o que o medo diz que tem poder. Quando a raiva aparece, a tarefa não é tornar-se falsamente pacífico, mas notar o que a raiva diz que deve acontecer antes que vocês possam ser completos. Quando a necessidade de controlar aparece, a tarefa não é forçar a rendição, mas notar o que a mente acredita que o Criador não pode manejar sem sua atenção. É assim que um ensinamento espiritual sai do intelecto e entra nos lugares comuns, onde a liberdade é realmente conquistada. Sua fala é um dos lugares mais claros para ver no que vocês estão permanecendo, porque a fala repetida ensina lentamente ao sistema nervoso o que esperar da realidade. Existe uma grande diferença entre dizer que um evento difícil ocorreu e dizer que ele prova que uma certa força agora pode controlar tudo. A primeira forma descreve, a segunda entroniza. Muitas pessoas passam horas repetindo os nomes, crimes, previsões e personalidades do mundo que dizem querer transcender, e depois se perguntam por que esse mundo ocupa tanto de sua consciência. Atenção é participação, linguagem é reforço. Isso não significa que vocês se tornem medrosos de falar sobre coisas difíceis. Fala limpa não é fala higienizada, é fala precisa, sem concessões desnecessárias de poder. Ela pode dizer, isso aconteceu, isso é prejudicial, isso precisa mudar, e esta é a ação disponível agora, sem adicionar. Portanto, toda a vida é controlada por esta aparência. Usem 3 movimentos: fato, causa, ação. O fato pergunta o que pode ser dito, de forma responsável, que aconteceu. A causa pergunta o que a mente está tratando como a fonte última de poder porque aquilo aconteceu. A ação pergunta qual é a próxima resposta inteligente, uma vez que essa concessão falsa de poder é removida. Vocês podem descobrir que a ação mal muda. Ainda fazem a ligação, veem o médico, movem o dinheiro, pedem desculpas ou esperam. A diferença é a consciência que executa a ação. Uma versão age como se a vida fosse governada por fontes concorrentes de poder último. A outra age dentro de uma vida, uma fonte e um campo de ser. Essa diferença pode ser invisível para todos que os assistem, mas é um dos sinais mais claros de que o nível 5 está passando de um conceito para a incorporação. A quietude é onde a história em excesso pode desaparecer antes de se tornar outra lei interna. Vocês estão cercados por pessoas que se tornaram extremamente habilidosas em interpretação, e algumas ganham a vida fornecendo significado mais rápido do que o sistema nervoso consegue digerir os eventos. Algo acontece e, em minutos, o significado já foi empacotado para vocês. Quem causou, o que prova, a quem temer. Um ser soberano pode diminuir esse processo.
Os primeiros minutos de quietude não precisam produzir uma experiência mística. Eles podem simplesmente remover as palavras extras. Abandonem o rótulo por um momento. Abandonem o herói. Abandonem o inimigo. Abandonem a profecia. Abandonem a suposição de que o evento deve se encaixar na narrativa que vocês já carregam. Olhem para o que é realmente conhecido. Sintam o que está se movendo pelo corpo. E retornem ao reconhecimento de que o Criador está presente, antes que a mente reconstrua o mundo inteiro em torno de uma manchete. Isso não é desengajamento da realidade, é um engajamento mais limpo. A mente humana se torna muito mais fácil de influenciar quando está cansada, emocionalmente carregada, socialmente recompensada pela concordância e com medo de perder informações importantes. A quietude interrompe essas condições, retorna sua atenção para vocês, dá ao sistema nervoso tempo para se acalmar, abre espaço para o saber interno, sem exigir uma resposta, e permite que a razão funcione sem pânico. Ela também revela quando vocês simplesmente não sabem e ainda não conhecido. É uma posição muito mais soberana do que inventar certezas, porque a incerteza parece desconfortável. Haverá muitas coisas nos anos à frente que vocês não saberão imediatamente. Algumas divulgações serão incompletas, algumas informações entrarão em conflito, e algumas pessoas em quem vocês confiavam estarão erradas sobre coisas importantes. A única verdade não exige que vocês finjam o contrário. Ela lhes dá a estabilidade interna suficiente para revisar uma conclusão humana, sem sentir que toda a sua identidade entrou em colapso. Essa habilidade de atualizar sem perder o centro será uma das formas mais importantes de maturidade na transição que se aproxima. A embaixada soberana já está sendo moldada através desses testes ordinários, e a entrevista é silenciosa, porque não há comitê humano capaz de medir a totalidade do que importa. O Criador não precisa de um formulário de candidatura, uma performance pública ou um título espiritual para saber se um ser pode ser confiável com maior responsabilidade. O campo vivo registra o que vocês fazem com a responsabilidade antes que alguém os elogie por tê-la. Ele registra se vocês dizem a verdade quando ela faz com que pareçam menos impressionantes, se conseguem dizer que não sabem, se mudam de ponto de vista quando informações melhores chegam, e como se comportam em relação a alguém que não pode promover sua posição. Ele registra se vocês se tornam cruéis quando acreditam que seu lado está moralmente correto, se conseguem manter recursos sem usá-los para controlar pessoas, e se conseguem servir sem precisar ser vistos como aquele que serviu. Vocês podem nunca saber todos os seres que observam sua vida a partir de outros níveis, e esse conhecimento é desnecessário. A triagem real é o Criador lendo a coerência da vida que vocês já estão vivendo, e é por isso que o programa não pode ser manipulado por desempenho. A pessoa que age de forma amorosa, porque acredita que um conselho invisível está observando, simplesmente transferiu o desejo de aprovação para uma autoridade invisível. A pessoa que se torna verdadeira, porque a verdade em si se tornou a lei natural do seu ser, não precisa de observador. O mesmo se aplica à coragem, humildade, paciência e autocontenção. Uma pessoa que se comporta bem apenas quando a comunidade está assistindo, aprendeu o desempenho. Quem permanece coerente sem recompensa social, começou a estabelecer o caráter como um campo estável. Apenas um pequeno número de sementes estelares se dedicará a esse nível de consistência nos estágios iniciais. E isso não é uma declaração de superioridade.
Muitas ainda estão aprendendo as lições anteriores de autoestima, discernimento e soberania básica. Os embaixadores soberanos são simplesmente aqueles que aceitam voluntariamente uma forma exigente de serviço, na qual sua vida privada, pública, espiritual e prática são governadas cada vez mais pelos mesmos princípios. A nova Terra exigirá muito menos governo sobre as pessoas, porque um ser autogovernado precisa de menos sistemas externos dizendo como se comportar. Contudo, uma civilização autogovernada ainda tem assuntos compartilhados que nenhum indivíduo pode decidir sozinho. A água se move através das fronteiras, ecossistemas afetam regiões inteiras, e transporte, energia, comunicação, segurança coletiva e decisões que afetam crianças que ainda não nasceram exigem alguma forma de coordenação. É aqui que os conselhos de embaixadores soberanos se tornam relevantes. O papel deles não é governar pessoas soberanas, mas coordenar os lugares onde uma vida soberana toca outra e onde uma ação cria consequências além da pessoa que a faz. Sistemas antigos geralmente partem da suposição de que a autoridade se senta acima da população e da permissão de cima para baixo. Um conselho soberano começa da direção oposta. A autoridade permanece com o indivíduo, até que um assunto genuinamente compartilhado exija uma administração coordenada. E mesmo assim, o conselho recebe uma função limitada, em vez de propriedade sobre as pessoas. Seu raciocínio deve ser visível, onde a transparência não cria dano direto. As pessoas afetadas por uma decisão devem entender por que ela foi tomada, quais informações foram usadas e como pode ser reconsiderada se novas informações chegarem. Um conselho que não consegue se explicar, sem exigir confiança cega, já se afastou da administração soberana. Seus membros devem divulgar conflitos de interesse. Os papéis devem ser rotativos. E poderes temporários devem expirar automaticamente, quando a razão para eles termina. A competência deve ser respeitada sem transformar especialistas em governantes. O consentimento deve ser significativo, em vez de fabricado através do medo, exaustão ou informações incompletas. E a dissidência deve ser permitida sem tratar a discordância como deslealdade. Esses princípios não produzirão uma civilização perfeita, mas reduzem drasticamente as condições sob as quais o controle recria a si mesmo, silenciosamente. Um conselho soberano deve ser capaz de admitir erro publicamente, reparar o que pode ser reparado e mudar de curso sem proteger sua imagem, às custas da verdade. A nova Terra não é criada substituindo uma elite por uma elite mais espiritual. Ela é criada quando a função da liderança muda, de gerenciar pessoas, para proteger as condições nas quais as pessoas podem governar a si mesmas de forma responsável. O nível 5, o nível 6 e o nível 7, portanto, formam uma progressão muito mais prática do que muitos compreenderam. O nível 5 pergunta se seu próprio campo pode ser governado de dentro. O nível 6 pergunta se esse governo interno permanece coerente quando vocês entram em relacionamento, discordância, trabalho em grupo e serviço. O nível 7 pergunta se vocês podem ajudar a criar sistemas compartilhados que preservem a soberania de outras pessoas, em vez de torná-las dependentes do sistema que vocês ajudaram a construir. Uma pessoa pode parecer altamente soberana sozinha e se tornar controladora quando outras pessoas estão envolvidas, ou falar lindamente sobre liberdade e se ofender quando alguém usa essa liberdade para discordar, ou rejeitar a hierarquia e então criar um grupo social no qual a aprovação e o pertencimento são controlados silenciosamente
por algumas personalidades. O embaixador soberano deve aprender a manter a autoridade sem transformar a autoridade em identidade. Um papel pode ser necessário na segunda-feira e estar concluído na terça-feira. Uma pessoa pode liderar um projeto por um ano e depois ser solicitada a deixar o cargo para que outra pessoa possa realizar o próximo estágio. Se perder o papel, parece perder a si mesmo. O papel já se tornou um apego. A administração futura exigirá pessoas que consigam entrar na responsabilidade, executá-la bem e deixá-la de forma limpa. A pessoa que sabe mais sobre sistemas de água pode liderar essa discussão, sem se tornar autoridade em educação ou cura. Exigirá aqueles que tomam uma decisão forte e ainda assim ouvem, protegem um limite e ainda assim permanecem humanos. Recebem respeito, sem precisar de adoração, e críticas sem colapsar na defensiva. É por isso que a entrevista silenciosa está acontecendo na vida comum, muito antes de qualquer papel formal de embaixador aparecer. Um colega de trabalho difícil, uma discordância familiar, uma pequena quantia de dinheiro, um momento em que ninguém saberia que vocês mentiram. Tudo isso pode fazer parte dela. O Criador não precisa fabricar um exame. A vida humana já fornece oportunidades suficientes para revelar o que governa o campo. O amor se torna o teste de qualidade final, porque não é primordialmente um sentimento neste trabalho. É a maneira como o Criador se move através da ação, quando a demanda pessoal por retorno se torna silenciosa o suficiente. Muitas ações parecem amorosas de fora, enquanto carregam uma fatura privada por baixo. Uma pessoa oferece ajuda e espera lealdade. Uma pessoa ouve e espera acesso. Uma pessoa perdoa e espera que o outro mude. Uma pessoa se sacrifica e, mais tarde, usa o sacrifício como prova de que outros estão em dívida com ela. Nada disso torna a pessoa má. Simplesmente significa que a ação não foi tão livre quanto parecia. Às vezes, a fatura é até espiritual. O doador espera que o receptor desperte. Cure-se, concorde com o ensinamento, ou prove que o esforço valeu a pena. O ato ainda pode ajudar, mas a demanda ligada a ele cria tensão, porque a outra pessoa está sendo solicitada a carregar uma expectativa com a qual talvez nunca tenha consentido carregar. O amor do Criador não deixa de ser amor, porque a criação falhou em fornecer aplausos. Isso não significa que toda troca deva ser gratuita. Funcionários devem ser pagos, empresas podem cobrar, acordos podem exigir reciprocidade e limites, podem carregar consequências. O problema começa quando uma barganha é disfarçada de amor incondicional e a outra pessoa é punida mais tarde por falhar em cumprir termos que nunca foram informados que existiam. O amor soberano é honesto o suficiente para saber a diferença entre um presente e um acordo. Se algo é um presente, liberte o retorno. Se algo exige um retorno, declare o acordo. Essa prática removeria uma enorme quantidade de ressentimento dos relacionamentos humanos, porque o ressentimento muitas vezes cresce, onde uma fatura não dita, permaneceu não paga. O teste prático é simples. Se nenhum agradecimento, lealdade ou favor futuro nunca voltar, a ação ainda parece limpa para ser dada? Se a resposta for não, isso é uma informação útil. Pode significar que o ato não deveria ser dado, ou que um acordo claro precisa substituir o desempenho do amor incondicional. A quietude ajuda o amor a se tornar mais limpo, porque expõe a parte da personalidade que quer crédito por ser amorosa. Tentar tornar-se mais amoroso através do esforço pode facilmente criar outro desempenho espiritual. A mente constrói uma imagem da pessoa gentil e generosa que ela quer ser.
E então começa a gerenciar o comportamento para proteger essa imagem. O amor real torna-se mais simples à medida que a necessidade de manter a imagem enfraquece. Quietude repetida, escuta interna repetida e rendição repetida da necessidade de controlar os resultados reduzem gradualmente a quantidade de contabilidade pessoal dentro de seus relacionamentos. Vocês param de precisar que cada ato de bondade confirme que são uma boa pessoa e se tornam mais capazes de ajudar onde a ajuda é limpa, dizer não onde o não é limpo e permitir que outras pessoas tenham reações que não precisam gerenciar. O amor também se torna muito mais prático neste nível. Fazer o telefonema extra, ouvir sem interromper, pagar a alguém de forma justa, dizer uma verdade difícil sem crueldade, ou recusar-se a participar de fofocas sobre uma pessoa que não está presente. Essas ações são comuns, o que é exatamente o motivo pelo qual elas importam. A nova civilização será construída muito mais através da coerência comum repetida do que através de exibições ocasionais de intensidade espiritual. Uma prática para este estágio é a utilidade anônima. Façam algo construtivo que não possa melhorar sua reputação e não contem a ninguém. Outra é liberar o recibo no momento em que a mente começa a listar o que alguém deve por causa do que vocês deram anteriormente. O amor sem soberania torna-se exaustão. A soberania sem amor torna-se isolamento. Os 4 pilares mantêm o equilíbrio. A onipresença lhes lembra que ninguém está fora do um. A onisciência os mantém honestos sobre o que está realmente acontecendo. A onipotência evita que o comportamento de outra pessoa se torne o governante de sua vida interna. E a oniamorosidade evita que sua resposta endureça em punição ou superioridade. Quando essas qualidades operam juntas, a bondade não parece mais um comando que vocês precisam lembrar. Ela se torna um movimento natural de uma consciência menos ocupada em defender e aumentar a si mesma. Este é o tipo de amor que qualifica um embaixador, porque ele pode servir ao todo, sem precisar possuir o todo. A verdade que os liberta é, portanto, muito mais simples e muito mais exigente do que o mundo a tornou. Ela não é o documento final divulgado por um governo, a confissão de um grupo oculto ou a mensagem final de uma fonte galáctica. Essas coisas podem conter informações que importam, e algumas podem mudar a compreensão humana da história de maneiras extraordinárias. A liberdade chega quando nenhuma fonte de informação tem permissão para se tornar o lugar onde vive seu poder último. Quando o Criador se torna a premissa a partir da qual vocês encontram o documento, a confissão, o diagnóstico, o extrato bancário, a eleição, a perda, a oportunidade e o desconhecido. É por isso que o mundo pode se tornar mais barulhento, enquanto o campo soberano se torna mais silencioso. Vocês não precisam que o ruído pare antes que a verdade possa governá-los. Vocês não precisam que todas as mentiras sejam expostas antes que possam viver honestamente. Vocês não precisam que todas as pessoas prejudiciais desapareçam antes que possam parar de dar autoridade espiritual ao dano. Vocês não precisam saber todos os detalhes antes que possam conhecer a única verdade sobre todos os detalhes. Este é o trabalho agora. Guardem a premissa, testem a atribuição de poder, usem os 4 pilares como práticas vivas e deixem o pensamento, a palavra e a ação concordarem com o que vocês dizem saber. Mantenham a autoridade, sem torná-la sua identidade. Deem amor sem esconder uma fatura dentro dele. Encontrem o mundo humano de forma responsável, plena e inteligente,
enquanto se recusam a transformar qualquer condição naquele mundo em um segundo Criador. Um número muito pequeno de vocês levará isso à sua profundidade total no início. E aqueles que o fizerem se tornarão pontos de estabilização para muitos outros, sem precisar anunciar o que são. O mundo antigo pergunta: quem tem a verdade? O mundo soberano pergunta: qual premissa sobre poder isto está nos pedindo para aceitar? Quando essa pergunta se tornar natural, o engano terá muito menos espaço para entrar. A adoração a heróis terá muito menos espaço para crescer. O medo terá muito menos espaço para governar. E o campo se tornará cada vez mais disponível ao único poder que sempre esteve realmente lá. Eu sou Valir, e deixo vocês com esta simples lembrança do nosso coletivo emissário. Criador é tudo. E quanto mais completamente vocês viverem a partir dessa única verdade, menos qualquer coisa fora de vocês poderá persuadi-los a esquecer o que vocês são.